Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje é um tema em moda que, confesso para vocês, a gente tem até alguma dificuldade em entender precisamente do que se trata, que são as startups. Isso é um mercado que tem movimentado uma grana, tem movimentado uns 100 números de pessoas e no mundo inteiro. E eu convidei meu amigo Durvalino Correia Júnior, da Valorap, para tratar desse assunto com a gente, aproveitar e mandar um abraço para o André e para o PC, e também o Marcelo Bagatella, que é especialistíssimo no assunto e para falar conosco sobre esse assunto. Então, obrigado aos dois por tratar desse tema com a gente. Obrigado. Bom, Marcelo, modelo de negócio em alta no Brasil e alta no mundo, né? Mas fala para mim um pouquinho, para o telespectador entender, não é para mim não, o que é uma startup? E a gente sabe que tem ali nos apps ali do celular, cara, aquilo é uma startup, né? Então explicar para o cara o que é uma startup. Legal, obrigado pelo convite de estar aqui. É muito bom esclarecer as coisas para as pessoas, né? Tem gente que acha que isso é modismo, né? Startup, todo mundo tem uma startup, isso a gente vê, né? É engraçado, as pessoas falam, pô, mais um que tem uma startup. Na verdade, startup as empresas, quando elas iniciam as suas operações, elas são uma startup. O que é uma startup? Na verdade, é uma empresa que existem pessoas que querem desenvolver, empreender em alguma coisa, só que no mundo de tecnologia, o termo startup veio para dizer o seguinte, são empresas que podem acelerar seus processos mais rapidamente, crescer mais rapidamente e muito em função de tecnologia. Mas startups não é só empresa de tecnologia. Tem gente que confunde isso, né? Não, você pode ter algum produto físico, você pode ter qualquer coisa, mas que isso possa acelerar. Porém, se ela tiver escalabilidade, se ela tiver uma forma de expandir, crescer, o que a gente chama hoje de rampagem do processo de crescimento da empresa, aí sim ela é considerada uma startup. Então, é simples. Muitas empresas já foram uma startup na vida. Vocês que estão investindo na Green Cash, que é uma startup específica para dar retorno para o consumo ou um novo consumo aonde foi gasto o dinheiro. É uma coisa exclusiva. Às vezes você está acostumado com esses cashback de retorno de volta que você adquire o direito de ter um retorno, mas você pode retornar em outros lugares, não aquele que você fez uma compra. O Green Cash é diferente. É uma proposta isso aí para empresários, é muito interessante. A pergunta é, dentro do que o Marcelo falou, por que as grandes multiempresas não investe, mas por que elas não montam setores para pensar em startups? E sim deixa para pequenas ou profissionais específicos disso. Um ótimo ponto. Primeiro, obrigado aí pelo convite. E até complementando um pouquinho o que o Baratella comentou, né? Tem a ver muito com inovação também, né? Uma startup hoje ela está muito ligada na rampagem, né? No aceleramento, na velocidade que ela escala, né? Ou seja, é um aplicativo, né, que não para, né? Você está dormindo, ele está trabalhando, está vendendo. Você acorda, já vendeu mais do que o dia de ontem. Ou seja, é alguma coisa veloz, né? E que tem muito a ver com inovação. Mas não necessariamente é uma inovação. Tem muita startup que é um híbrido entre uma inovação, né, e alguma coisa que já existiu no passado. Um exemplo disso são os patinetes, por exemplo, elétricos em São Paulo, né? Patinete existiu desde quando eu era moleque, né? Claro. Só que hoje tem um QR Code, né? Hoje tem um Bluetooth e tem um GPS. Então isso te dá uma acessibilidade, isso supre uma demanda atual, né, desse mundo, né, da internet, né, esse mundo da web, né, global, que acaba sendo uma coisa muito mais escalável.
né? Então, startup tem a ver muito com isso também, né? Com a inovação e com a escalabilidade. Você falou desse ambiente online, Marcelo, e eu estava pensando assim, você lembra que a gente chegou a ter na minha empresa 2 office boys? Nós chegamos a ter 2 office boys, para ir a banco, para voltar, para levar carta no correio, para buscar encomenda, para não sei o que, com carro, com uma série de coisas. Aí surgiu o tal do e-mail. A startup, ela visa nada mais, nada menos do que modernizar, do que velocidade, tecnologia para todas as coisas que existem nos segmentos, é isso? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, a função principal hoje da tecnologia é tirar um pouco os intermediários, né? Então as pessoas estão preocupadas em falar assim, nossa, será que meu negócio vai morrer? Né? Um advogado hoje, ele está preocupado. Mas alguns que estão mais na antiga falam assim, não, isso não vai acabar. Não vai acabar o advogado. Mas, por exemplo, já tem petição eletrônica. Já tem inteligência artificial para dizer se o julgamento com aquele determinado juiz, quanto que tem de possibilidade daquilo dar certo ou errado. Não diga. Sim. Não sabia. Porque existem softwares já que eles têm uma inteligência de escanear todas as decisões dos juízes, onde dizer, esse juiz dessa determinada vara, a tendência dele não dá. Olha que absurdo. Aquela causa para a pessoa. Então você tem 73% de chance. Você quer entrar ou não quer? Então, quer dizer, olha onde a gente está chegando. Né? E a velocidade, o advogado que pedia para uma pessoa fazer uma diligência até uma outra cidade, isso não tem mais. Isso acaba. Então, os intermediários estão, né? O Júnior falou, dos patinetes. A mobilidade, você tem lá agora fintech, você tem agora agrotech, você tem agora lawtech, retail tech de varejo. Quer dizer, todo mundo encontrando um jeito de intermediar o seu negócio para diminuir custo e gerar valor para o usuário. Acho que o mais importante é isso, né? Gente, se você tem o seu negócio, você quer montar uma startup, você tem que entender o seguinte, seu negócio, ele resolve alguma dor, que essa dor ela é latente, ela resolve a vida de muita gente. Se sim, isso vai chamar a atenção, por exemplo, de um investidor. Mas aí você pega um ambiente, por exemplo, também em desemprego, em uma série de coisas e tal, isso aí é outra visão. A startup ela não é criada para gerar desemprego, não é nada disso. Pode gerar, acaba gerando. Você pega hoje uma startup de um banco, quer dizer, ela promove até segurança, porque antigamente a gente movimentava a conta corrente pela internet. Sim. Violabilidade já total. Você ia na agência fazer o depósito. Com cheio de dinheiro lá, com cheque. Mas quando você digitava lá www.bancodobrasil.com.br, você acessava a sua conta, botava seu CPF, etc. e tal, e ficava violável. Exato. Hoje a startup do banco dá muito mais segurança para a transação imobiliária do que para a transação bancária do que para a coisa em si. E além da segurança, agilidade, né? Sim. Hoje você toma um empréstimo por meio do aplicativo do banco e o gerente te responde pelo aplicativo, por meio de um chat, em 10, 15 minutos, né? Então essa agilidade, né, essa inovação e essa escalabilidade acaba sendo um propósito hoje em dia de uma startup, né? E voltando um pouquinho na questão que você colocou das multinacionais, essas grandes empresas. Mega empresas. Pegando um gancho aqui na nossa região, né, que é o Magazine Luiza, né? Ele tem a Luiza Labs, né, que é uma startup criada lá dentro para inovar, começou a inovar internamente, né? Criou a Magalu, aquela bonequinha que virou um sucesso, né? A empresa está super bem. Mas também começou a prestar serviço para o mercado, porque eles vão adquirindo um certo know-how, né? Isso vai exportando para outras empresas. Então, ou seja, as grandes empresas começaram a investir pesado nisso e algumas delas, não só num setor, criou até empresas lá dentro, que são aceleradoras de startups, para ajudar eles internamente e também outras empresas externamente para monetizar, né? Então é um negócio que não volta mais, né? Já está tendo inovações atrás da outra. Em relação ao Magazine Luiza, para se ter uma noção, a família Klein reassumiu a Casas Bahia e uma das primeiras declarações do presidente, Samuel, né? Samuel Klein. Uma das primeiras declarações dele foi a seguinte: ataque total em startup e internet, porque nós perdemos demais terreno para o Magazine Luiza.
Foi a primeira declaração dele ao reassumir o negócio. Olha a importância do negócio. É interessante essa história que o Júnior falou, e você também das empresas, né? Na verdade, vamos desmistificar isso. As empresas grandes estão sim investindo nas startups, e muito, tá? Elas estão montando os seus hubs, né, de startups dentro das próprias companhias, mas às vezes investindo em outros negócios complementares ao dela. Eu tive recentemente no Vale do Silício, em janeiro, fiquei lá fazendo uma imersão, e eu fui numa das maiores aceleradoras do mundo, que é a Plug and Play. Ela acelerou, por exemplo, o Google. E eu cheguei lá e me deparei com muitas empresas brasileiras, inclusive o Banco do Brasil lá dentro com uma sala, lá dentro. Então, às vezes a gente acha que as coisas não estão acontecendo, mas elas estão acontecendo numa velocidade muito grande. A sensação que eu tenho, pode ser errada, a sensação que eu tenho é que eles preferem investir, não diretamente, mas pegar aceleradoras, pegar pequenas empresas do negócio, consultoria, mentorias, investe lá, do que montar a estrutura interna dentro do negócio. Essa é a sensação que eu tenho. Até porque muitos jovens, né, que estão nos vendo agora, estão com ideias de montar negócios e vão em frente, porque o seu negócio pode ser que seja comprado por uma dessas grandes empresas. Elas estão esperando uma boa ideia, pronta já, né, começando a tracionar, que nem a gente fala no linguajar das startups, começando a dar um giro de retorno, para falar assim, cara, isso aqui é o que eu estava precisando, mas eu não tinha tempo. A gente já conversou com algumas empresas, né, Júnior? Que ficava assim, eu não consigo montar o que vocês estão montando, porque demoraria 3, 4 anos aqui dentro. Sim. Até pela burocracia de uma grande empresa. A ordem que eu dei uma olhada nos investimentos estão centradas, focadas em São Paulo, segundo lugar, Minas, terceiro Rio. Minas, montou-se um vale em Belo Horizonte lá, esqueci o nome do vale, com imitação do Napa, e que deu uma acelerada, deu um crescimento fantástico em cima do negócio. Óbvio que isso é por conta da quantidade de pessoas e do dinheiro que tem nessas 3 regiões, né? Sem dúvida. Sim, Florianópolis também é um hub muito forte. Existem várias cidades já reconstruindo isso. A própria Ribeirão Preto, né, já começou a se movimentar com a sua... São Carlos também, que é um polo A região nossa é boa. Ribeirão Preto é bom, Franca é bom, sim. São Carlos é bom. Enfim, São Carlos você tem lá, por exemplo, o iFood. Ele tem uma base lá com 300 funcionários. Empresas que montam, né, aplicativos celulares, muito boas empresas estão lá. Entendi. E esse é um mundo que não volta, né? É um mercado aí exponencial. Pelo que a gente tem visto aí das rentabilidades, da abertura de capital do Uber, o 99 no Brasil, eu li essa semana, o crescimento do 99 tem sido extraordinário, deve passar o Uber em breve, não sei, aí não é só a startup, os serviços oferecidos também devem estar bastante diretamente influenciando isso. Mas, como você falou, é irreversível. Não tem. Você compra livros, você faz reserva em restaurante, você faz reserva em avião, você faz tudo. Fidelidade, cashback, né? Você tem. Compra imóvel. Qualquer situação cabe uma startup, aí cabe uma inovação. É isso aí. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do centro de cardiologia e neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Estamos de volta com o segundo bloco do programa e agora eu queria saber o seguinte, muita gente tem investido nisso,
Muita gente está achando, igual o Bolsa de Valores, que não, vou fazer um gol de bicicleta. Quais recomendações você faz, Júnior, para o pequeno investidor, médio investidor, em relação a caminho de investimento numa startup? Uma excelente pergunta, Edmo. O que a gente tem visto mais assim, de risco não é a ideia, não é o produto, por incrível que pareça, né? É a gestão. Isso não é tão diferente das demais empresas, né? De uma indústria, etc. Gestão sempre foi um gargalo, né? O brasileiro, o latino, ele não tem uma tradição muito boa com gestão, até porque vem de empresas familiares, vem crescendo e tal. A startup, é muito comum a gente ver ideias brilhantes, né? Os programadores extremamente competentes, capacitados, mas não tem um preparo, né? Para ter uma atração. O que é essa atração, né? É começar fazendo um plano de negócio, né? O pessoal fala do business plan, né? O plano de negócio ele vai detalhar, né? Desde de como essa empresa vai ser aberta, se ela vai ser uma SA, se ela vai ser uma limitada, onde ela vai se localizar, qual que é a estrutura de pessoas que ela precisa num primeiro momento, num segundo momento. Isso vai levar um custo fixo, isso vai levar uma necessidade de capital de giro, né? E isso vai virar, né, um plano estratégico. A grande maioria não tem isso. Então, o que é muito comum a gente sugerir hoje, que esses startupeiros, né, essas ideias, procurem, né, empresas, mentorias, consultoria, né, aceleradoras. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, tem a Supera, no Parque Tecnológico da USP, né, para que essas ideias possam ser levadas adiante, né, com estratégia, com marketing, né, no seu tempo certo. Então, isso é o que a gente tem encontrado de maior dificuldade. Então, o investidor, hoje, quando ele se depara com uma boa ideia, que acaba encantando ele, né, e falou, pô, gostei desse negócio, isso para de pé, né, isso tende a monetizar o meu recurso. É importantíssimo que ele olhe também a governança que essa startup tenha, né? Então, mas aí precisa de uma orientação, né, doutor? De orientação, de um advogado, de um contador. Se a Bolsa de Valores, que é um negócio centenário, eu não entendo até hoje, como é que eu vou entender qual startup, qual empresa, qual incubadora, qual que eu devo botar lá 20, 30, 50 mil reais para ajudar ou para desenvolver ou para ganhar dinheiro? Exatamente. E o que o Júnior está falando é fato, de novo, são empresas. Normal, são empresas, ou seja, você vai abrir uma empresa, você tem que saber qual que é a legislação, você tem que saber onde você vai entrar, qual é o potencial de mercado que você tem. Então, assim, as ideias são muito bacanas, as pessoas vêm com muita vontade, só que o cara esquece o básico, ele esquece o seguinte, eu preciso montar a empresa. Quanto custa, né? Um SA? Quanto custa eu montar um business plan? Quanto custa eu ter um advogado, um contador? Né? Que você precisa do contador para fazer toda a parte contábil da empresa. Então, enfim, a outra coisa muito importante que eu queria salientar é o quanto os sócios estão disponíveis para o negócio, o quanto eles vão estar focados nisso. Essa é uma pergunta número 1 do investidor. Ele fala assim, mas você que está montando a empresa, você vai ficar 100% no negócio? Tem gente que quer montar e fala assim, não, eu deixo para alguém tocar. É um freelance, né? Isso. É um bico. Então, assim, acabou. Não dá certo. Acabou. Esse é aquele famoso negócio assim, se você não botar a barriga no balcão, a padaria não vai funcionar. Não vai funcionar. Exatamente. Gestão, né? Você precisa estar lá no negócio. Ainda mais que você é o cara mais importante. Tem estatística, Edmo, que entre 65% a 80% das startups, né, não passam do segundo, do terceiro ano. Né? Do quinto ano, isso é bem alto. Né? Então, ela já nasce com risco elevado. Não a startup, a empresa da startup. A startup ela acaba sendo uma empresa, né? Si, né? É um Desde negócio que acaba tendo um CNPJ, uma vida jurídica. Gestora ou geradora da startup, ela tem várias startups. Depende, né? Tem muitas startups que ela é sozinha, a empresa é ela, 100%. A grande maioria das vezes. E tem algumas que são aquelas holdings, né? Fundos, venture capital, que são empresas que investem em startups e tem, né, um monte embaixo delas, né? Cada um de um segmento, etc. Mas o percentual de mortalidade dessas empresas é muito elevado. Né? E o curioso que não é por falta de ideia boa, na maioria das vezes por falta de gestão. Né? Nem investimento?
investimento e gestão, né? Mas é comum você ter dinheiro, né? Queimar o dinheiro errado, né? Marketing errado, posicionamento da marca, né? Que esses assuntos são mega importantes, né? E aí depois não consegue mais traçar, não consegue captar mais, porque torrou muito dinheiro fazendo errado, sem gestão, né? Então isso é comum. E a gente tem se deparado aí, né? Pode entrar, viu, Marcelo? Você quer, eu tô vendo que você está querendo complementar. Não, é importante, porque esse assunto tem muita coisa para se falar, é muito extenso, mas... Não, mas daqui a pouco eu quero falar do Green Cash, que eu quero contar a história de uma startup. Tá, legal. Mas olha só que interessante, né? Realmente, hoje, tem dinheiro. O dinheiro existe muita gente querendo investir, existem pools de investimento em startup, como tem pools de investimento em ações. Já existem empresas hoje no Brasil onde você compra 10 a 15 startups e você pode gerenciá-las num aplicativo e saber como que elas estão todos os dias. Então, se você quer investir em startup, você tem como fazer isso hoje. E já existem empresas fazendo isso. Ou seja, eu posso diversificar minha carteira, uma startup de low-tech, uma de retail-tech, uma de agro-tech. Aliás, são mais ou menos já de agro já tem 300 empresas no mercado. Diga. Sim. Inclusive em Piracicaba é um hub muito forte, lá na Exalc Tech. Os caras são muito fortes, né? Até porque até máquina hoje, esse trator, coletadeira, não sei o que, você toca através da startup, né? Sim. Acabou. Drone. Eu atendo um cliente em São Carlos que ele é o maior player no Brasil de drone agrícola. Né? É um negócio... Recebeu um capital agora gigantesco. Né? Esse explodiu. Tá explodindo. Ele tá com uma boa proposta, tá começando a investir mais em governança, né? Está se preparando para crescer, né? Esse é o caminho. É interessante porque até o movimento do trabalho muda. Existem operadores de máquinas no Mato Grosso que ganham R$20 mil por mês. É isso mesmo, você está ouvindo isso, eu não estou falando besteira. O cara deve ser engenheiro, não ele é um operador de máquina, só que a diferença dele é que ele tem que pilotar uma nave. Um avião. Porque hoje, se você pegar uma colheitadeira que custa R$1,5 milhão, né? Eu faço consultoria para empresas de máquinas grandes também, o cara sai para ganhar 23. Então, porque ele fala assim, eu não, porque, lógico, ele tá na safra, ele trabalha 24 horas. Então, mas aí é que vem aquela parte que você vai ter uma demanda por profissionais de informática e extremamente qualificados. E isso tá explodindo no mercado. Quando eu estava no Vale do Silício, eu estou muito preocupado porque eu tenho filhos pequenos, o Júnior também, e eu falei, o que vai ser do meu filho? Eu perguntei várias vezes, o que eu faço com o meu filho? Ele falou assim, coloca numa escola de programação. Aí eu falei assim, onde tem isso? Ele falou, vai na tua cidade que deve ter. Eu fui em Beirão mesmo e achei umas 4. Sério? Sério. E aí ele falou, tira do inglês. Eu falei, mas como tira do inglês? Tem que colocar no inglês. Ele falou, não, ele vai estudar programação, ele vai aprender inglês muito mais rápido. Porque vai ser forçado dentro do negócio. O pessoal de escola de inglês não fica bravo comigo, não. Na verdade é o seguinte, tem que estudar inglês, tem muito espaço para estudar inglês. Mas faz as duas coisas. Faz as duas. Você coloca ele na programação, ele aprende. Isso é igual cantar músicas em inglês, etc. Você aprende muito mais rápido se você for traduzindo e vai indo, vai indo. Deixa a gramática para depois. Está me chamando lá 4 minutos para acabar. Eu quero falar da Green Tech. Da Green Cash. Green Cash. Vocês receberam essa proposta de fazer o desenvolvimento de uma startup. Como é que rolou isso? Nós temos 4 minutos para falar disso. Só fazer um complemento rápido aqui, né? Vale ressaltar que a gente tem Airbnb, a gente tem iFood, a gente tem Amazon, que são startups, são empresas que não têm indústria, que não têm logística. O Airbnb não tem nenhum hotel e são empresas bilionárias. Sim. Né? Então a proposta é justamente essa. Fala da Green Cash. A Green Cash foi uma proposta aí que um grupo de amigos aí montou, né? E fazer um programa de fidelidade para o lojista, né? Gerando cashback para ele, para que ele pudesse voltar nesse estabelecimento, né? Gerar mais recorrência, gerar uma fidelidade, né? E junto com uma boa qualidade, junto com um bom atendimento, né? Propiciar ao estabelecimento, ao lojista, né? Ao restaurante, maior venda, né? Maior escala de venda. Então é um programa saudável, né? No qual a gente prima, né, pelo cashback apenas no estabelecimento de origem. Mas como é que chegou em vocês e aí por que vocês resolveram abraçar isso que eu quero saber? Esse grupo de colegas, né, eles que tinham uma boa ideia, foi uma mesa de cerveja, tinha uma boa ideia, mas não tinham governança, né, não sabiam
como implementar uma governança. Aí a gente começou a traçar um plano de negócio que iria desde qual tipo de empresa que é aberto, por exemplo, ela é uma SA, né? Já nasceu uma SA auditada, né? Com obrigação de ser auditada, com conselho de administração, né? Com uma governança cara, mas necessária para uma empresa que tem um sonho muito alto, né? Esse projeto começou a criar braços, né? Baratella na parte de estratégia de vendas, comercial, marketing, nós, né, da Valorap no braço de governança, de RP, né, de gestão, financeiro, né, profissionais. E aí a gente foi unindo, né, pessoas, né, os famosos smart money, né, que é o investimento, né, rico, né, inteligente, para esse negócio tracionar, tá? E tá indo bem, Marcelo? Tá indo super bem. Na verdade, a startup ela surge porque tem uma dor. Alguém está sofrendo. Sim. E aí a gente tem que solucionar isso. A gente gostou, a gente comprou a ideia de que o varejista, ele sente muita falta de saber quem é o cliente dele. Essa é uma dor. Então, de saber quanto ele pode vender mais para essa pessoa. Então, a Greencast surgiu com a finalidade de resolver dores. A partir do momento que você pode fazer isso, você tem que entender como é que você pode construir a empresa em função de resolver essas dores. Então foi, assim, a ideia em si é genial, dá certo. A empresa está tracionando porque acertou na dor e o produto é fantástico, né? É um produto que resolve mesmo as dores e ele é complementado. Tem algum lugar que a gente pode citar que já está com Greencast? Sim. Bom, a gente tem algumas hamburguerias. Fala o nome. Kauai, Ribeirão Preto, Tennessee. O Tennessee já está. Tem a Deguste Restaurante. Tempero Brasileiro. Tem mais de 100 estabelecimentos já. Mais de 150. Isso já, em Ribeirão Preto, mais de 150. E isso vocês estão atuando com uma calma proposital, claro. Porque para não dar um passo muito maior e parar em Manaus sem uma estrutura adequada, né? Exatamente. É isso. E tem que ser perene, né? Não pode ser pegadinha, não pode ser... Tem que ter um atendimento, tem que ser ótimo. Pirâmide, tem que ter uma coisa perene e correta, né? Tá. E eu queria deixar um recado assim, para os startupeiros, que é um provérbio indiano que eu gosto muito, que é o seguinte: se você quer chegar rápido, você vai sozinho. Se você quer chegar longe, você vai junto. Então a Greencast nasceu com o propósito de unir pessoas estratégicas para um propósito maior. Então isso é uma coisa que a gente gosta de falar. Maravilha. Eu não posso deixar de dar um recado aqui de duas amigas minhas, a Cristiane Zambroni e a Sandra Filmari, que da Fora Atitude, que vão promover uma palestra como se preparar para as eleições do ano que vem. Já estamos falando de eleições do ano que vem. Eu vou trazer o corregedor do Tribunal Regional Eleitoral em breve, daqui 1 ou 2 semanas, para falar desse tema. Eles vão trazer no dia 23 agora o Marcelo Vitorino, que é o cara que fez a campanha do Gilberto Kassab em São Paulo, Marcelo Crivella no Rio, outros governadores, enfim, deputados, Zé Serra, enfim, ele vem para falar sobre como se preparar para as eleições de 2020. Se você puder, se você tiver ligação, se você tiver afeição, afinidade, não perca, dia 23, vai ser lá no Teatro da Estácio, da Universidade Estácio, tá bom? Tá dado o recado. Júnior, obrigado. Marcelo, obrigado. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.